Olá, gente, aqui é o professor André. Vamos para mais uma aula de física. Vamos agora fechar esse tópico de cinemática escalar. Vamos falar um pouco sobre o movimento uniformemente variado. Essa é a terceira aula de um total de 3. Espero que vocês tenham assistido as 2 aulas anteriores para poder entender esse fechamento, tá, do tema. E a gente já vai se preparar para iniciar a cinemática vetorial a partir da próxima aula. Bom, aqui a gente vai tratar das principais características do movimento uniformemente variado, vamos falar as principais equações e os gráficos que surgem a partir dessas equações e que são importantes que a gente saiba caso eles sejam cobrados aí na prova do Enem e outras avaliações também. Então vamos lá. Bom, inicialmente, as principais características do movimento uniformemente variado são as seguintes. No MOVE, nós temos aceleração escalar constante e, portanto, não nula, ela é diferente de zero. Logo, essa relação entre ΔV e ΔT, que dá para a gente a aceleração escalar, ela é constante e não nula. Isso é uma característica importante do movimento uniformemente variado. Nos movimentos variados, nós distinguimos 2 velocidades. São elas a velocidade escalar média, que passa a ser uma coisa, ela é definida em um determinado intervalo de tempo conhecido, e a velocidade escalar instantânea, que é outra coisa. Lá no movimento uniforme, nas aulas anteriores, nós vimos que elas coincidiam. Então, a velocidade escalar era igual à velocidade média. Aqui a coisa muda, então nós temos 2 coisas diferentes. Portanto, no movimento uniformemente variado, nós dizemos que a velocidade média ela passa a ser diferente da velocidade escalar. Logo, a aceleração agora passa a ser constante. Portanto, a aceleração escalar é igual à aceleração média, que é essa relação que nós já conhecemos, ΔV sobre ΔT. Isso tudo vai ser constante e, portanto, tem que ser diferente de zero. Essas são as principais características do MOVE. Velocidade média é diferente da velocidade escalar. Por quê? Porque a velocidade varia. Por isso que o nome é movimento uniformemente variado. A velocidade varia de maneira uniforme. Logo, a aceleração passa a ser uniforme. A aceleração passa a ser constante. A aceleração escalar é igual à aceleração média, que é constante e que, portanto, é diferente de zero. Automaticamente surge para a gente uma coisa que é a velocidade média no MOVE, que é agora calculada como sendo a média das velocidades. Então, se eu tenho uma velocidade V1, uma velocidade V2 definida entre esses 2 instantes de tempo, T1 e T2, basta tirar uma média aritmética dessas velocidades. Então, V1 mais V2 dividido por 2 vai dar para a gente a velocidade média. Então, essas são as principais características do MOVE que a gente deve lembrar. A partir daí surge a função horária da velocidade escalar. Então, a aceleração ela é a grandeza que indica o quanto a velocidade escalar varia em um determinado intervalo de tempo. Se a velocidade varia, surge a grandeza aceleração. Lembrando, ela pode ser positiva, como também pode ser negativa, vai depender da velocidade. Daí nós temos que a aceleração ela é definida como sendo ΔV sobre ΔT, e aí colocando ΔV em evidência, nós temos que ela vai ser igual a aceleração vezes ΔT. Esse delta nós já conhecemos que é variação, então é final menos inicial. E aí nós temos que V menos V0 vai ser igual a T menos T0. A gente pode considerar o móvel saindo da origem, então T0 passa a ser 0. E aí sobra para a gente... já podemos passar esse V0 para o outro lado, para isolar V, e ficamos com V igual a V0 mais A e o T que sobrou. T0 é igual a 0. Essa daqui é a nossa
função horária da velocidade escalar. Né? Muito útil para a gente poder encontrar a velocidade de um móvel em um determinado espaço de tempo. Se você conhece o tempo, se você sabe a aceleração e sabe a velocidade inicial, dá para encontrar a velocidade para qualquer desses intervalos. Então, vamos destacar aqui essa equação. Não ficou muito bom, né? Vamos mais uma vez. Pronto. Vamos ver um exemplo, tá? Ou alguns exemplos de equações para a gente se familiarizar com esse formato. Primeira equação, V igual a 5 mais 2t. A segunda, menos 3 mais 8t. A terceira, 2 menos 3t. E a quarta equação, V igual a 3t apenas. Então vamos para essas equações aqui, tentar definir quem é V0 e quem é a aceleração, tá? Para cada uma delas. V0 e quem é a aceleração. Vou trocar aqui a cor, vou fazer de azul. Bom, dada a equação, basta você praticamente comparar essa equação que foi dada com a fórmula que nós conhecemos, né, com a equação. E aí é só identificar quem é V0, identificar quem é A e levar em consideração o sinal dele, tá? Que é muito importante. Então, deixa eu escrever essa equação aqui em cima, só para a gente ficar com a coisa mais visual. Está aqui. V igual a V0 mais AT. Pronto, é só olhar. Ó, o 5 equivale para a gente ao V0. Então, a velocidade inicial desse móvel é 5 metros por segundo. Automaticamente, quem está junto do t é a nossa aceleração. Então, a aceleração aqui é de mais 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse outro caso, V0 equivale a menos 3 metros por segundo, enquanto que a aceleração é de mais 8 metros por segundo ao quadrado. Na terceira equação, a velocidade inicial é de 2 metros por segundo, enquanto que a aceleração é negativa, menos 3t. Então, a aceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. E a última equação, ela está incompleta, né? Se a gente olhar as outras e olhar para essa daqui, o padrão, vê que está faltando V0. Então, se V0 não apareceu, automaticamente V0 é 0. A posição inicial é 0. E 3t, que não pode faltar nessa equação, 3t equivale, melhor, o 3, né, equivale à aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Toda vez que uma questão te der essa equação aqui, uma equação como essa, você compara com a fórmula como nós conhecemos, e aí você consegue dizer quem é V0, quem é a aceleração. Se a questão te fornecer um tempo, por exemplo, descubra qual a velocidade no tempo igual a 5 segundos. Então, basta vir aqui com 5 segundos, substituir em uma dessas ou qualquer equação que for dada. Tá? Bom, a partir da equação, nós podemos pensar no gráfico. Tá? O gráfico que envolve velocidade escalar e tempo, ele é um gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Que nós estamos tratando dessa função. V é igual a V0 mais AT. Essa função é uma função afim, uma função do primeiro grau, e nós sabemos que, lá da matemática, que o gráfico de uma função afim é uma reta que pode ser crescente quando a função for positiva, ou uma reta que pode ser decrescente quando a função for negativa. Tá? Bom, e aí vai ser exatamente essa a situação que a gente vai encontrar. Os gráficos podem ter a função crescente ou pode ter a função decrescente. A função ela pode partir de 3 pontos. Pode ser aqui, da origem 0. Pode estar mais acima ou pode estar mais abaixo. Lembrando, nesse caso aqui, a aceleração ela é positiva, o gráfico é crescente. E nesse outro caso aqui, a aceleração vai ser negativa, o gráfico é decrescente. Aqui é a mesma coisa.
um gráfico pode partir da origem, outro pode partir um pouco mais acima, e o outro gráfico parte aqui mais abaixo. Tá? O que é que vai dizer se o gráfico parte em cima do zero ou um pouco mais abaixo, na parte negativa? É exatamente o nosso V0. Tá? Nós temos aqui, ó, que se V0 for igual a zero, o gráfico parte da origem. Se V0 for maior do que zero, o gráfico vai ser rebatido para cima, fica positivo. E se V0 for menor do que zero, esse gráfico parte um pouco mais de baixo, então um valor negativo aqui em V. Ok? A mesma coisa se for uma função negativa com A menor que zero. Nós vamos ter, para V0 igual a zero, o gráfico parte da origem. Para V0 maior do que zero, parte um pouco mais acima, na parte positiva do eixo vertical, ou o gráfico pode ser negativo, e aí V0 é menor do que zero, parte da área negativa, da região negativa de V. Ok, gente? Então isso aqui é tudo que nós precisamos saber sobre o gráfico da velocidade escalar tempo. Gráfico de uma função do primeiro grau, representado por uma reta inclinada, subindo ou descendo, ou crescendo e decrescendo, e V0 que vai determinar o ponto que ela parte. Tranquilo? Vamos para frente. Bom, e aí pegando dois desses gráficos, a gente pode identificar que é possível calcular também a área embaixo desse gráfico. Porque nós sabemos que a velocidade escalar ela é definida como sendo ΔS sobre ΔT. Se a gente coloca ΔS em evidência, ΔS vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Toda vez que a gente tiver num gráfico, os eixos do gráfico se multiplicando na equação, nós vamos poder calcular a área do gráfico, e a área do gráfico vai nos dar exatamente a outra grandeza, nesse caso ΔS. Então, pegando o gráfico de uma função com A maior que zero, nós temos a seguinte situação. Vou pegar um ponto qualquer aqui, esse ponto se conecta com T e também se conecta com V. Esse aqui será o nosso V, aqui o nosso V0, velocidade inicial, e aqui o T. Repare que T0 é conhecido exatamente com o zero do eixo, né? Do eixo X, do eixo do tempo. Então a gente pode desconsiderar, só precisa saber quem é o tempo final. Tá? E aí, essa área aqui nos dá um ΔS positivo, tá? Porque está na parte positiva aqui do plano cartesiano. E nós sabemos calcular essa área, né? Essa área aqui é uma antiga conhecida de vocês, estudou lá na matemática, que é a área de um trapézio. Então, a área de um trapézio é definida como sendo a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Calculou essa área, você encontra a variação do espaço para o problema. Tá? A mesma coisa acontece com a reta decrescente. Pegando desse ponto aqui e descendo, não ficou tão retinho não, mas faz de conta que é uma reta. Nós temos, vamos pegar esse ponto aqui do gráfico. Esse ponto se conecta aqui com T. Esse ponto aqui se conecta com V, nosso V0. Tá? E aqui nós acharíamos um ponto que equivale ao V final, velocidade final. Tá? Repare que a velocidade final é negativa, né? Então estamos falando de uma aceleração que também é negativa. Nesse caso aqui, o gráfico nos forneceu duas áreas. Repare, esse triângulo aqui de cima é a primeira área, e o triângulo de baixo, que está invertido em relação a esse, é a segunda área. Então nós temos ΔS1 maior do que zero, e temos ΔS2 menor do que zero. Tá? A área do triângulo também é conhecida, é base vezes altura sobre 2, e aí você encontra a primeira área,
e soma com a segunda. Só que a segunda vai ser negativa, né? Então você vai acabar subtraindo as duas áreas para encontrar a área total desse movimento, ok? No caso, encontrar a variação total de espaço percorrido pelo móvel. Tranquilo? Vamos para frente? A função horária dos deslocamentos e dos espaços, ela pode ser definida a partir do gráfico que nós vimos agora há pouco, em que nós temos aceleração maior que zero, tá? Então um gráfico positivo. Nesse gráfico nós temos velocidade em função do tempo, e aí nós temos esse ponto como sendo V0, esse ponto é o nosso V, aqui é T, a gente já considera T0 como sendo zero, tá? E aí nós temos para essa situação aceleração constante e V como sendo uma função do tempo. Bom, a partir da área do gráfico, que é a área de um trapézio, relembrando aqui, é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, transformando isso daqui, utilizando esses dados, nós chegamos a essa equação aqui. Não vou demonstrar a equação para o vídeo não ficar muito extenso, mas caso seja necessário, caso alguém tenha dúvida e queira ver um pouco mais, posso enviar um vídeo sobre isso, ou mesmo uma dedução, para vocês acompanharem. E nós ficamos com essa equação, conhecida como sorvetão, tá? Onde nós temos o espaço ligado ao tempo, através da função, e aí através desses valores aqui, da equação, nós podemos encontrar a posição de um móvel em um determinado instante de tempo, tá? Só que isso para o move. E aí nós temos que S é igual a posição final, é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, ou simplesmente AT ao quadrado. Tá? Isso aqui também pode ser escrito dessa forma aqui, ó, tirando a fração e passando ela para frente, 1/2 de AT ao quadrado, certo? Mas dá no meio. Bom, e a partir disso daqui, dá para a gente descobrir algumas coisas. Vamos ver um exemplo aqui de uma equação e a gente tenta descobrir alguns valores. S igual a 5 mais 2t mais 4t ao quadrado. Bom, dá para a gente descobrir aqui nessa equação quem é o nosso S0, dá para a gente descobrir quem é o V0, que é a velocidade inicial, e dá para descobrir também quem é a aceleração. Tá? Vou dar a cor aqui, vamos colocar um vermelho. Bom, S0, basta a gente olhar para a equação que a gente já descobre muita coisa. Tá? Veja, S0 é o valor que está sem variável. Então aqui, S0 é igual a 5 metros. O nosso V0 é quem está junto do T, a T elevado a primeira, então está aqui 2T. Nossa velocidade inicial é 2 metros por segundo. E a nossa aceleração não vai ser diretamente o 4, porque nós temos que a aceleração está dividida por 2 e ela é igual a 4. Portanto, a nossa aceleração, meio pelos extremos, é 4 vezes 2 igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Então, na prática, basta pegar a aceleração e multiplicar por 2, que você vai encontrar porque desconta esse 2 aqui da equação. Tá? Vamos ver um outro exemplo. E nesse segundo exemplo aqui, a gente pode, a partir da equação 5 menos 2t mais 3 meios de t ao quadrado, a partir dessa equação, a gente pode chegar no voat. Deixa eu apagar que não ficou bom. A equação horária da velocidade. Bom, basta a gente descobrir esses mesmos valores e substituir nessa equação. Então aqui nós podemos identificar o nosso S0 como sendo 5 metros. Está ele aqui, ó. Nosso V0 está junto do T, é negativo, então a velocidade inicial é menos 2 metros por segundo. E a nossa aceleração, basta pegar isso aqui e multiplicar por 2, né? Então nós temos que a aceleração vai ser 3,5 multiplicado por 2, corta os dois, sobra somente 3 metros por segundo ao quadrado. Tá?
Basta pegar esses valores agora, substituir na equação, e nós conseguimos, a partir dessa equação aqui, do deslocamento, encontrar a equação da velocidade. V igual a V0. V0 para a gente foi menos 2. A aceleração foi 3, então mais 3t. Então, a partir dessa equação, chegamos nessa aqui. Ok? Vamos para frente. Diagramas horários dos espaços. Tá? É uma equação que nós utilizamos como base, melhor, é um gráfico que nós utilizamos como base essa equação aqui, ó. Nós acabamos de ver que é o sorvetão S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Nessa equação aqui, nós estamos tratando da equação do segundo grau. Então, sem a equação do segundo grau, o gráfico já conhecido de vocês é uma parábola. A parábola pode ser da concavidade voltada para cima ou a concavidade está voltada para baixo. Tá? No caso, nós temos uma função positiva e no outro uma função negativa. Nesse caso aqui do movimento uniformemente variado, nós vamos ter, para esse gráfico, nós vamos ter um ponto que nós chamamos de Q, tá? Que ele aparece nos dois casos, e é quando ocorre uma mudança. Tá? Então, nós dizemos que em Q é quando o móvel muda o sentido, ou muda de sentido. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, no primeiro, nós temos uma parábola positiva. E aí nós temos, nesse caso, o espaço, ele está diminuindo. Ó, repare como a linha que se conecta aqui com o eixo dos espaços, ela está decrescendo. Se o espaço diminui, nós temos uma velocidade negativa, menor que zero. A aceleração, ela vai ser positiva. Tá? Nesse caso aqui, nós dizemos que a aceleração ela é constante e sempre maior que zero. Quando o gráfico chega nesse ponto de Q, veja que ele começa a subir novamente, né? Então, se ele está subindo, o espaço está aumentando, ou fica positivo, a velocidade automaticamente fica positiva e a aceleração não muda, ela continua maior que zero, continua positiva. Tá? No outro gráfico, nós temos exatamente o contrário. Veja que inicialmente o valor de S é pequeno, né? Próximo de zero, e aí começa a crescer, e quando chega no ponto Q, S volta a diminuir. Então, dizemos que S aqui está aumentando, a velocidade é maior que zero, a aceleração passa a ser negativa. Nesse caso, dizemos que a aceleração ela é constante, mas é menor do que zero, ou seja, negativa. Depois do ponto Q, do ponto de mudança do sentido, o espaço volta a diminuir, a velocidade, por consequência, diminui e a aceleração continua negativa. Tá? Então, essas aqui são as características principais desse gráfico do diagrama horário dos espaços. O gráfico que relaciona a aceleração escalar e o tempo, a aceleração escalar em metros por segundo e o tempo em segundos, pode dar para a gente uma área. Tá? E aí eu relembro para vocês que a aceleração é definida como sendo a variação da velocidade pela variação do tempo. Repare, em um eixo nós temos a aceleração e no outro eixo nós temos o tempo. Portanto, colocando ΔV em evidência, nós temos que ΔV vai ser igual à aceleração vezes ΔT. Portanto, se a gente calcular a área desse gráfico, a área vai dar exatamente para a gente a outra grandeza que está envolvida aí na equação, que no caso é ΔV. A gente pegando dois pontos aqui, aí lembrando para você que o gráfico representa uma reta sem inclinação, ou seja, uma reta paralela ao eixo do tempo, porque a aceleração para a gente ela é constante. Tá? E o gráfico de uma constante, o gráfico de um número, é uma reta paralela ao eixo x. Bom, e aí pegando dois pontos, que nós vamos chamar de T1 e T2, esse ponto aqui equivale ao valor de A, a aceleração final,
nós podemos calcular essa área, e essa área aqui, ela vai nos dar a variação da velocidade. Essa área é uma antiga conhecida nossa, é a área de um retângulo, e é definida como sendo base vezes altura. Tá? Só que repare, a base desse retângulo aqui, ó, é simplesmente o t, enquanto que a altura é a aceleração. Então basta multiplicar essas duas grandezas, o valor dessas duas grandezas, e encontrar. Tenha cuidado que t pode não ser 1, pode não ser 0, tá? E a aceleração também pode não ser 0, a aceleração inicial. O gráfico pode estar um pouco rebatido para cima. Então tem que fazer essa diferença. Tá? Final menos inicial para encontrar a variação, que nesse caso representa o delta. Ok? Então o gráfico aceleração-tempo, a área, dá para a gente a variação da velocidade. Esse gráfico também poderia estar aqui embaixo, né? Então seria exatamente a mesma coisa, só que negativo. A área seria menor que 0. Nesse caso aqui, a área é positiva, portanto a variação da velocidade também é positiva. Existe também uma relação entre espaço e velocidade. Essa relação, espaço-velocidade, nós chamamos da equação do nome do cara que descobriu ela, que é o Torricelli. E repare que essa equação, ela não precisa do tempo. Então, quando você tiver um problema que não aparece tempo, dá para tentar por Torricelli, porque Torricelli não utiliza tempo na sua relação. Então, nós temos, não vou deduzir a equação para a aula não ficar tão extensa, mas a partir dessa equação aqui, que é a equação horária da velocidade, nós podemos, elevando os dois lados ao quadrado, com um pouco de paciência, você consegue deduzir isso daqui, nós chegamos a essa forma, que é o v ao quadrado, igual a v0 quadrado, mais 2 vezes a, vezes ΔS, que é S menos S0. Você tanto pode usar S menos S0, como pode usar ΔS. Observe que essa equação não utiliza tempo. Então, se não tem tempo, você pode tentar por Torricelli. Então, nós temos aí velocidade final e velocidade inicial sendo trabalhadas em metros por segundo, unidade padrão. A aceleração, metros por segundo ao quadrado. E variação de espaço, ou simplesmente S e o S0, são dados em metro. Então dá para utilizar muito essa equação, ela acaba resolvendo muitos problemas quando você não consegue acessar o tempo. E para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre queda livre. Experiência de Galileu Galilei, foi o cara que começou a estudar a queda livre e conseguiu anunciar essa importante relação. Bom, todos os corpos sob a ação exclusiva da gravidade, eles caem com a mesma aceleração. Então, a gravidade em um planeta, um determinado ponto do planeta vai ser exatamente igual. Então, todos os corpos vão estar sujeitos à mesma gravidade. E se a gente desconsidera a massa do corpo e também o material de que ele é feito, a aceleração da gravidade ela atua exatamente igual. O grande problema da aceleração da gravidade, que é algo natural, é a resistência do ar em relação à forma do material que está sendo analisado. Então, se você joga, por exemplo, diz a história, né, que o Galileu subiu até a Torre de Pisa e lá de cima ele jogou para uma plateia que acompanhava aqui embaixo 2 pedras de tamanho diferente, de massa diferente, e elas chegaram no solo praticamente iguais. Tá? Na prática, a gente sabe que existe resistência do ar. Então, se nós jogássemos uma pena e uma pedrinha, numa situação como essa, em que existe a resistência do ar, a pedra chegaria mais rápido. Mas se a gente repete esse mesmo experimento numa câmara de vácuo, onde exista o vácuo, ou seja, retira totalmente o ar aqui de dentro, esses 2 objetos
vão chegar no solo no mesmo tempo, tá? Porque a gravidade, a força G, do local onde eles estiverem, vai atuar da mesma forma em ambos. A resistência do ar não vai atrapalhar o movimento. A aceleração da gravidade, G, é um valor quantificado de 9,81 aproximadamente metros por segundo ao quadrado, né? Algo acelerado. E a gente normalmente acaba arredondando esse valor nas questões para facilitar os cálculos, e isso passa a ser 10 metros por segundo ao quadrado. Normalmente a questão indica, ou a prova indica, né, que você utilize 10 metros por segundo ao quadrado. Isso facilita muito a nossa vida. Observe que num lançamento vertical para cima, nós vamos ter a seguinte situação. Imagina que a gente lança aqui um corpo para cima. Esse corpo ele vai subir até uma determinada altura. Ele chega a uma altura que nós chamamos de altura máxima. Ele sobe com velocidade negativa, tá? Porque o movimento vai sendo freado. Chegou lá em cima na altura máxima, a velocidade ela vai ser igual a zero, e aí o móvel retorna acelerado, dessa vez com velocidade maior que zero. Então, no movimento vertical para cima, o móvel sobe negativo, sobe com velocidade negativa e desce com velocidade positiva. Tá? E essa velocidade ela vai variar em função da aceleração da gravidade. Isso quer dizer que o móvel vai ser empurrado para baixo, essas pedras ou qualquer objeto em queda livre, vai ser empurrado com 9,81 metros por segundo de velocidade a cada segundo. Daí o segundo ao quadrado, né? Nós temos metros por segundo, certo? E isso aí dá para a gente a nossa aceleração. Na prática, em relação aos movimentos uniformemente variados, nós vamos ter que prestar atenção na orientação do movimento. Tá? Se a orientação é para baixo, a reta positiva está apontando para baixo, nós vamos dizer que a gravidade aqui será positiva, então vamos trabalhar com mais G. Por quê? Porque a gravidade ela já aponta para baixo naturalmente. Então, se o movimento está orientado para baixo, usamos mais G. Se o movimento está orientado para cima, como a gravidade é contrária a esse deslocamento, nós utilizamos menos G. Tá? Eu lembro para vocês que a gravidade ela ocorre em corpos muito grandes, tá? Como a Terra, como os outros planetas do Sistema Solar. Qualquer corpo celeste muito grande tem uma gravidade muito intensa e aí atrai qualquer objeto em direção ao seu centro. Tá? Hoje a gente sabe, através de Einstein, né, a teoria da relatividade, que não é simplesmente uma força de atração. Na verdade, é a dobra do espaço-tempo causada pela massa extremamente grande desse corpo, e aí essa dobra faz com que as coisas comecem a orbitar ao redor. Tá? Quem não pode orbitar, naturalmente, vai ser puxado para baixo. E é essa força que nos mantém sobre a superfície da Terra toda, tá? O tempo inteiro. Ok, gente? Espero que tenham compreendido, tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição lá na nossa sala de física. Aí fiquem à vontade para perguntar e estudem, tá? Assistam essa aula, assistam as outras duas e tentem resolver os exercícios que serão propostos na sala. Tá bem? Até mais, um abraço.